Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje nós vamos conversar sobre o rateio dos custos indiretos, um tema lá da administração de custos. Eu vou mostrar para vocês um esquema básico que eu peguei emprestado lá do livro do Eliseu Martins, certo? Ele diz que para a gente fazer o cálculo dos custos indiretos, nós vamos primeiro pensar em separar custos e despesas, coisas que nós já conversamos lá na aula sobre terminologia. Depois, nós vamos apropriar os custos diretamente aos produtos ou serviços. Né? Imagine uma empresa que produz mais de um produto, por exemplo, produz 2 produtos. Alguns custos dela são diretos, ou seja, são custos que eu consigo identificar diretamente em qual produto estão sendo direcionados. Né? Matéria-prima, por exemplo, eu sei quanto eu gasto de matéria-prima em um determinado produto. Então ele é um custo direto. Eu não preciso fazer nenhum cálculo para tentar estimar quanto vai de matéria-prima para cada produto. Né? Por isso ele é um custo direto. Eu já sei de antemão quanto vai de matéria-prima para cada produto. Então eu simplesmente calculo quanto eu gastei com essa matéria-prima e faço a apropriação. Já coloco lá no nosso cálculo direto no produto 1 ou no produto 2. Mas aí vem o terceiro passo, que é o rateio dos custos indiretos aos produtos. Como já expliquei para vocês em aulas anteriores, nós temos custos, por exemplo, aluguel, energia elétrica do galpão da fábrica, que a gente não sabe muitas vezes exatamente em qual produto nós podemos alocá-los. Né? São custos indiretos, custos que eu não identifico diretamente a qual produto eles pertencem. Então eu preciso fazer uma estimativa que a gente faz através do rateio. Né? Nós vamos utilizar um critério para distribuir esses custos entre 2 ou mais produtos, certo? Vamos ver. Depois, como a gente faz? Bom, depois, se eu já sei quanto tenho de custos diretos e já usei esse processo de rateios para calcular quanto vai de custos indiretos para cada produto, eu calculo o custo total, somando diretos com indiretos, e posso calcular o custo unitário, que nada mais é do que pegar o custo total e dividir pelo volume de produção, ou seja, quantas unidades eu produzi. E é isso, tá? Esse é o esquema básico. Dessa forma, então, eu vou ter um custo de produção para cada produto, um custo unitário, que eu vou poder transferir para o estoque. Né? Depois que ele for vendido, ele vai para o resultado, como sendo parte do custo do produto vendido. Beleza. Só que vocês perceberam que, na verdade, essa parte de fazer o rateio dos custos indiretos não é tão simples. Né? Por isso, nós vamos nos ater a ela mais de perto a partir de agora. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho como funciona essa história toda, a gente pode dividir os custos, de acordo com o Martins também, em diretos e indiretos. Os diretos, por sua vez, vão ser alocados diretamente aos produtos. Tem um exemplo aqui, produto A, produto B e produto C. Mas os indiretos, que eu não sei de antemão, quanto vai para cada produto, eu preciso utilizar o rateio para depois ter uma estimativa de quanto desses custos indiretos vai para o produto A, quantos deles vai para o produto B, quantos deles vai para o produto C. Depois disso, então, eu vou poder somar para cada produto separadamente quanto ele tem de custos diretos e quanto ele tem de custos indiretos. Para depois de obter esse custo de fabricação, eu lançar esses produtos lá no estoque da empresa, que depois, quando eles forem vendidos, eles vão aparecer na DRE como parte do custo dos produtos vendidos. E logo depois, então, nós terminaríamos a DRE colocando despesas, né, colocando receita de vendas e tal, para chegar lá no final, no resultado, no lucro da empresa. Então esse diagrama aqui mostra para vocês mais ou menos como é o funcionamento dessa dinâmica toda. Certo, mas eu vou trazer um exemplo para vocês, para que a gente possa calcular melhor. Na empresa Enterprise, há os seguintes custos diretos. Temos custo de matéria-prima e custos de mão de obra direta. Apenas esses dois custos são classificados como diretos. E eu tenho aí o custo unitário de cada quilo de matéria-prima, que é R$ 3,00, e cada hora de mão de obra direta, que é R$ 4,00. E aqui a gente já percebe que há 2 produtos sendo produzidos nessa empresa, o suco de manga e o suco de melancia. E aqui eu tenho qual foi o gasto de matéria-prima para o suco de manga e o gasto de mão de obra direta em horas para o suco de manga também, e a mesma coisa para o suco de melancia. Certo? Então eu posso simplesmente multiplicar
o R$ 3 por quilo, por 26 quilos, eu vou saber então quanto eu gastei de mão de obra, de matéria-prima para o suco de manga. Muito simples, por isso que ele é um custo direto. Porém, na empresa Enterprise também nós temos outros custos que são os indiretos, que eles estão dispostos aqui embaixo: energia elétrica, supervisão, aluguel, consumo de lubrificantes, manutenção, depreciação, seguro, etc, etc. Eles são custos também, porque eles fazem parte do processo de produção, mas como vocês percebem aqui, eu não tenho a separação deles entre 2 ou mais produtos. Por quê? Porque simplesmente eu não sei. Então agora que nós vamos tentar descobrir o que a gente pode fazer para alocar esses custos indiretos nos diferentes produtos. Continuando o exemplo, tenho aqui alguns outros dados lá do processo de produção que vão nos ajudar a fazer esse cálculo. Por exemplo, eu tenho aqui o volume de produção do suco de manga e do suco de melancia, ou seja, quantas unidades eu produzi desses dois sucos. Tenho o tempo de mão de obra direta, MOD é mão de obra direta por produto, então tem 0,15 para o produto manga, suco de manga, né, horas homem. Pode ser para um lote, por exemplo, pode ser para uma unidade, tanto faz. Tá? Eu vou considerar aqui que é uma unidade com uma simplificação para efeitos didáticos. Vamos dizer que eu preciso de 0,15 horas homem para cada unidade do suco de manga, assim como eu preciso 0,19 de tempo de máquina por produto, por cada suco de manga. E as mesmas informações depois para o suco de melancia. São informações que não são custos propriamente ditos, mas elas vão nos auxiliar a fazer os cálculos que a gente precisa para distribuir os custos indiretos aos produtos. Para isso, nós vamos precisar de alguns critérios. Nós sabemos, por exemplo, que o custo de energia elétrica, o consumo de energia elétrica, melhor dizendo, aquele que está apontado naquela tabela que eu mostrei para vocês no slide anterior, ele é diretamente proporcional ao tempo de utilização das máquinas. Portanto, esse é o critério de rateio para energia elétrica. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais utilização de máquina um produto tem, mais ele tem que receber dos custos de energia elétrica, para que eu possa fazer uma estimativa justa, uma estimativa precisa de qual é o custo de energia elétrica em cada produto. Como eu não sei isso de antemão, como eu não posso observar isso diretamente, eu preciso fazer uma estimativa utilizando o tempo de máquina. Eu digo então que eu estou utilizando o tempo de máquina como critério de rateio para o consumo de energia elétrica, para o custo de energia elétrica. Também foi estabelecido pela direção dessa empresa que os custos de supervisão da produção, aluguel e supervisão do almoxarifado devem ser rateados com base na MOD, na mão de obra direta. Então é um segundo processo em que eu vou ratear outra parte dos custos. Também foi estabelecido que os demais custos indiretos devem ser rateados de acordo com o tempo de uso das máquinas. Então aí eu tenho 3 critérios para 3 custos ou grupos de custos e eu vou utilizar eles para fazer as estimativas a seguir. Primeiro passo, conforme o que o Eliseu Martins disse naquele famoso livro dele, seria separar custos e despesas, que não foi necessário nesse caso, porque para simplificar eu já entreguei para vocês um exercício que apresentou apenas os custos da empresa. Não tinha despesas, então não preciso me preocupar com essa separação. Mas então eu tenho depois o segundo passo, que é a apropriação dos custos diretos. Aquela fase que é moleza, né? Pego ali a quantidade de matéria-prima do suco de manga e o custo de cada quilo e multiplico eles, né? Produzi 26, utilizei 26 quilos de matéria-prima manga, 26 mil quilos. Cada um custou R$3, então eu multiplico esses dois, 26 mil vezes 3, tenho R$78 mil de custo total de matéria-prima para o produto manga. Faço a mesma coisa com a melancia, tenho 30.500 quilos de melancia utilizadas e cada uma teve um custo de R$3 também. Multiplico esses dois conforme está aqui, 30.500 vezes 3 vai chegar em 91.500. Tenho aí então o custo de matéria-prima para cada produto. Mas também eu tenho o custo de mão de obra, que é outro custo direto, e que vou fazer basicamente o mesmo processo. Eu tenho aqui já estimado o tempo de mão de obra para cada unidade, né, que seria de 14.250 horas, e o custo de cada hora, R$4 por hora. Então, faço a multiplicação desses dois, 14.250 horas vezes R$4 por hora, para chegar em 57 mil, que é
o custo total da produção desse produto. É um custo bem alto, né? Lógico que deve ser um lote do produto manga, certo? Para melancia, e repito o mesmo processo, 14 mil vezes 4, chego em 56 mil. Tenho agora os custos totais de matéria-prima e de mão de obra. Começando então o rateio dos custos indiretos, que é a principal coisa que eu quero mostrar para vocês nesta aula. Primeiro, eu vou fazer o rateio da energia elétrica, dos custos de energia elétrica pelo tempo de máquina. Tenho aqui os dois produtos, produto suco de manga e produto suco de melancia. Eu vou calcular o tempo de máquina total utilizado em cada produto de uma maneira muito simples. Eu sei, conforme foi disposto lá anteriormente, nos slides anteriores, que o tempo de máquina para o produto manga era 0,19 horas por unidade. Enquanto isso, eu produzi 17.200 unidades, o que nos dá um resultado de 3.268 horas máquinas utilizadas para produzir todas as nossas unidades do suco de manga. Basicamente, só fazer essa multiplicação. Certo? Tempo de máquina vezes volume de produção, reproduz isso aqui no suco de melancia, beleza? E chego no total de 23.868 horas máquina. Depois eu vou calcular o tempo de máquina em percentual, ou seja, qual é o percentual de tempo de máquina utilizado em cada produto. Bem simples também. Eu sei que foram utilizadas 3.268 horas para a produção do suco de manga e que o total de horas foi de 23.868. Com base nisso, o total, 23.868 é 100%, 3.268 é X. Podem resolver por regra de 3, por exemplo. Mas eu vou mostrar um macetezinho para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dividir o 3.268 por 23.868 e vamos chegar numa taxa unitária ao invés da taxa percentual, que vai dar 0,1369. Que se nós multiplicássemos por 100, se a gente quiser, claro, a gente vai obter o percentual de 13,69%. Bem mais fácil do que fazer regra de 3 e uma técnica bem interessante para ser utilizada lá no Excel ou outra planilha eletrônica. Depois, eu vou ter que realmente distribuir o custo de energia elétrica. Naquela tabela dos custos indiretos, foi dado que o custo de energia elétrica era de R$ 18.500. E nós temos que distribuí-lo entre esses dois produtos. Nós vamos fazer essa distribuição de acordo com os percentuais que nós obtivemos aqui. Então, se o suco de manga recebe 13,69% de todo o tempo de máquina, é justo que ele receba 13,69% desse custo aqui de energia elétrica. Basta que a gente faça a multiplicação. Até acredito que seja mais fácil trabalhar com taxa unitária do que taxa percentual. Multiplica o 18.500 vezes 13,69% ou vezes 0,1369, que dá na mesma, e nós vamos chegar em 2.533,01. Esse é o valor de energia elétrica alocado ao produto manga, certo? Repito o procedimento com o produto suco de melancia, que vai receber 83,61%, faço a multiplicação e chego em 15.966,99. Então é como se eu pegasse esse valor total de 18.500 e distribuísse ele para os dois produtos de acordo com percentuais pré-estabelecidos, certo? Então, se eu somar esses dois valores que eu encontrei aqui, eu tenho que chegar de volta no 18.500, né? A gente não vai mudar os custos, nós apenas vamos encontrar uma maneira de distribuí-los entre dois diferentes produtos para ter essa informação que nós não tínhamos previamente, de quais são os custos que vão para cada produto. E aí nós vamos repetir esse procedimento para os outros dois critérios de rateio que foram dados lá no enunciado. Tá? Vou continuar o terceiro passo então, só que dessa vez vou fazer o rateio da supervisão da produção, do aluguel e supervisão do almoxarifado pelo tempo de mão de obra direta, certo? Vocês estão vendo que aqui eu estou fazendo o rateio de 3 contas diferentes: supervisão da produção, aluguel e supervisão do almoxarifado. Poderia ter feito uma tabela dessas para cada um? Sim, poderia. Para facilitar a nossa vida, eu simplesmente somei todos eles
e cheguei em 20.700. Dessa forma, eu vou poder distribuí-los todos de uma vez só, tendo em vista que a gente utiliza o mesmo critério de rateio, que é o tempo de mão de obra direta. Utilizamos o mesmo critério de rateio para eles. Não poderia colocar a energia elétrica aqui dentro, por quê? Porque a energia elétrica é distribuída de acordo com o tempo de máquina, enquanto esse grupo de custos aqui é distribuído de acordo com o tempo de mão de obra direta. Por isso eu pude agrupar esses três, que são semelhantes, são homogêneos, para fazer o cálculo todo de uma vez só. Repito basicamente a mesma coisa que eu fiz antes. Eu pego o tempo de mão de obra direta necessária para cada produto suco de manga e multiplico pelo volume de produção, ou seja, por quantos sucos de manga eu produzi. Então, cada suco de manga demorou 0,15 horas de mão de obra direta. Multiplico por 17.200 produtos que foram produzidos e chego em 2.580, que nos representa o tempo total de mão de obra direta utilizada para produzir todas as unidades do suco de manga. Repito o procedimento com o suco de melancia aqui embaixo. Cada melancia precisa de 0,7 horas homem, né? 0,7 horas de mão de obra direta, multiplico por 20.000, que é o número de melancias produzidas, de suco de melancias produzidas, e chego em 14.000. Tenho, então, o tempo de mão de obra direta utilizada para os dois produtos. Somo novamente esse tempo, chego num total de 16.580. E aí eu faço, outra vez, o cálculo do tempo de mão de obra direta para a produção de cada um dos dois diferentes produtos. Chego à conclusão que o produto suco de manga usa 15,56% do tempo de mão de obra direta da empresa. Por quê? Fiz aquele mesmo cálculo de antes, ó. Dividi o 2.580, que é o tempo de mão de obra direta do suco de manga, pelo tempo de mão de obra direta total. E cheguei numa taxa unitária. E que, se eu quiser multiplicar por 100, eu transformo em 15,56. Tentem fazer em casa também, certo? Certo. Logo depois, eu coloquei aqui o valor da soma desses três custos, que é 20.700, né? 20.700 é o valor que eu obtenho somando esses três custos que eu mencionei aí. E agora eu tenho que distribuir esses R$20.700 para os dois produtos e vou fazê-lo de acordo com os percentuais que eu obtive aqui. Então, o suco de manga tem que receber 15,56% do custo desses três itens. Então, eu basicamente multiplico 20.700 por 15,56. E se quiserem trabalhar com taxa unitária, poderiam fazer 20.700 vezes 0,1556. É muito interessante utilizar a taxa unitária, principalmente no Excel, certo, pessoal? Repito o procedimento com melancias, multiplico 20.700 por 84,44% e chego em 17.478,89. O que representa isso? R$17.478,89 que estão aqui são os custos de supervisão de produção, aluguel e supervisão do almoxarifado alocados ao produto melancia, certo? De acordo com o critério do tempo de mão de obra direta. Sempre bom a gente pensar sobre essas coisas para que a gente possa nos organizar mentalmente. E mais uma vez eu repito que nós não estamos alterando custo nenhum. Nós pegamos os 20.700 e dividimos em dois diferentes produtos. Se nós somarmos esse valor aqui, mais uma vez, nós temos que chegar em 20.700. Tá? O rateio, então, é a multiplicação do valor dos custos pelos percentuais calculados nessa coluna aqui, a coluna anterior. Ok, pessoal? Mas não terminou ainda, porque havia um terceiro critério de rateio que nos dizia que todos os demais custos indiretos precisam ser rateados também pelo tempo de máquina. Então, faço mais uma tabela muito similar às duas tabelas de rateio anteriores, em que eu calculo o tempo de máquina, né, para os produtos, fazendo a multiplicação. Depois eu calculo o tempo de máquina em percentual, calculando o percentual, como eu já mostrei para vocês. E, na verdade, gente, se vocês observarem
como é o mesmo critério de rateio, vocês vão acabar tendo os mesmos resultados aqui, né? Então, na verdade, a gente já sabe que 13,69% do tempo de máquina é ocupado pelo produto suco de manga e 83,61% do tempo de máquina é ocupado pelo produto suco de melancia. Portanto, eu vou pegar todos os demais custos indiretos, que são esses aqui, 5.230, que é a soma de custos de lubrificantes, manutenção, depreciação e seguros, que foi dado lá no enunciado, e vou distribuir de acordo com os percentuais definidos aqui nessa coluna do tempo de máquina em percentual. E chego nesses valores aqui. Por exemplo, o produto suco de melancia tem que receber R$ 4.513,91, porque é o resultado de 5.230 vezes 83,61%. Dos R$ 5.230 gastos com esses itens aqui embaixo, o produto melancia vai receber R$ 4.513,91 centavos, certo? Então, nós já fizemos o cálculo lá dos custos diretos, já fizemos os rateios dos custos indiretos através de 3 procedimentos de rateio. Qual é o próximo passo agora? Lógico, temos que fazer o cálculo do custo total e do custo unitário. Para isso, eu vou utilizar essa tabela, que é uma tabela que a gente pode utilizar para resolver vários exercícios. Em primeiro lugar, eu vou só reorganizar algumas coisas. Eu elenquei aqui os custos diretos, que nada mais são do que aqueles custos que eu calculei naquela primeira tabelinha no início da apresentação, em que eu calculei o custo de matéria-prima para cada produto, né? E o custo de mão de obra direta para cada produto, que são os dois custos indiretos que existem. Se eu somar o custo de matéria-prima com o custo de mão de obra direta do produto manga, eu vou chegar em R$ 135 mil. Tá? Então, basicamente, eu só peguei aquelas informações e trouxe para cá, transportei para essa tabela. Mesma coisa suco de melancia. Se eu pegar o gasto de matéria-prima com o suco de melancia e o gasto de mão de obra direta com o suco de melancia e somar os dois, eu chego em 147.500, que é o total dos custos diretos para o suco de melancia. E lógico, posso somar os dois também para chegar nesse valor aqui embaixo, que é o custo direto total da nossa empresa. Mas aí, nós temos também aquelas informações que nós obtivemos no rateio dos custos indiretos, ou seja, a gente fez 3 procedimentos, 3 tabelinhas para distribuir 3 grupos de custos. Então, nós chegamos em 3 diferentes resultados. Por exemplo, o suco de manga, conforme está explicado aqui nesse balãozinho, recebeu lá no início R$ 2.533,01 no primeiro rateio, que era o custo de energia elétrica. Depois, no segundo rateio, o produto suco de manga recebeu R$ 3.221,11, que envolvia supervisão da produção, supervisão da fábrica, etc. E depois, no último rateio que nós fizemos, que era com todos os demais produtos, o produto manga recebeu R$ 716,09. Se nós somarmos todos os custos indiretos, ou seja, os 3 custos indiretos que foram calculados para o produto manga nesses processos de rateio, que foram vistos nos últimos slides, nós vamos chegar em 6.470, que é o custo indireto total para o produto manga. Então eu fiz esse cálculo e transportei o resultado aqui para cima. 6.470 é o total dos custos indiretos para o produto manga. Repito o mesmo procedimento para o produto melancia. Somo os custos indiretos que eu obtive para o produto melancia naquelas 3 tabelas em que eu demonstrei os rateios de custos indiretos. Faço o somatório, vou chegar em R$ 37.960. Posso também fazer o somatório desses dois para encontrar o custo indireto total da empresa. Custo total, vocês já devem ter percebido, nada mais é do que somar os custos diretos com os custos indiretos. Vou chegar, por exemplo, aqui no produto manga, em R$ 141.470 de custo total, que é o somatório desses dois aqui. Agora, eu quero saber qual é o custo unitário desse produto. Então, eu vou olhar para o volume de produção
que já foi dado anteriormente, mas que eu reorganizei aqui nessa tabela, que era de 17.200 unidades. Se eu tenho o custo total que foi utilizado, foi gasto para produzir tudo, e tenho o número de unidades produzidas, eu divido o primeiro pelo segundo e vou chegar em um custo unitário de 8,23, R$ 8,23 para produzir cada unidade do produto suco de manga. Produto melancia, a mesma coisa. Calculo o custo total, divido pelo volume de produção e chego então em 9,27, que é o custo unitário de cada produto suco de melancia produzido. Então percebam que no início nós tínhamos os custos diretos que a gente basicamente sabia em qual produtos eles estavam alocados, mas nós tínhamos uma lista lá no início de custos indiretos que nós não sabíamos em qual produto eles deveriam ser alocados. E agora nós conseguimos fazer a distribuição dos custos indiretos e, inclusive, calcular o custo total, né, o custo unitário dos nossos produtos, que é uma informação que nós não tínhamos anteriormente, justamente por não saber qual eram os custos indiretos de cada um dos dois produtos. Então, essa é basicamente a principal utilidade desse procedimento de fazer o rateio dos custos indiretos, determinar os custos de produtos separadamente, principalmente quando eles compartilham o mesmo processo de produção e que a gente tem dificuldade de separar no momento em que são fabricados. Certo? Então, o cálculo desse custo unitário pode permitir ao gestor estimar melhor os seus resultados e tomar melhores decisões. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.